Olá, seja muito bem-vindo à Semana da Logística. Pessoal, neste vídeo nós vamos conversar com Gilson Chequeto. O Gilson ele é CEO e co-founder da Lincros, uma empresa de tecnologia. Seguindo essa linha do primeiro vídeo de hoje nossa conversa com o Gilson vai ser através do computador também. Por questão de agenda, não conseguimos fazer essa conversa ao vivo, mas ele mandou para a gente o vídeo, então eu vou estar passando esse vídeo aqui para vocês, da palestra dele. Mas antes, aquelas informações gerais de todos os vídeos. Se você quer receber o certificado do evento e você não está inscrito ainda, se inscreva, porque é por e-mail que nós vamos avisar vocês dos certificados. Para ter acesso aos outros vídeos e os materiais de apoio, é só vocês entrarem nas páginas aqui de cada dia, que tem todas as informações na página da palestra. E as perguntas que eu tenho feito para todos os palestrantes, eu também fiz para o Gilson, ele me respondeu e eu coloquei aqui embaixo desta página para vocês terem acesso aos livros deles e as respostas e o que ele julga importante como habilidade para a gente estar desenvolvendo. Bom, para não enrolar muito vocês, eu vou dar play no vídeo aqui. Eu não vou fazer o encerramento desse vídeo, então o encerramento vai ser com o Gilson no final da palestra dele. E qualquer dúvida é só vocês mandarem para a gente por e-mail ou deixar aqui no comentário das páginas. Uma boa palestra para vocês! Olá, tudo bem? Meu nome é Gilson Chequeto, sou co-founder e CEO da Lincros. A Lincros é uma empresa de desenvolvimento de software especializada em soluções de tecnologia para a logística de transportes de empresas embarcadoras. Temos uma gama de soluções que atende toda a gestão de transportes de ponta a ponta, atendendo às vertentes de governança de custos de fretes, operação e controle de SLA, monitoramento de tempos e movimentos. Atendemos embarcadores de todo o Brasil com as nossas soluções e estamos aqui hoje para trazer um conteúdo super relevante que tem se falado bastante em todos os principais eventos de logística no país e também no mundo, que é a colaboração de transportes. Antes de falar detalhadamente sobre esse tema, eu gostaria de fazer uma observação, também lhes passando a visão da Lincros sobre o caminho ideal, a condução ideal dos movimentos de implementação de tecnologia dentro das empresas, de tal forma a se atingir grandes níveis de disrupção, a exemplo da colaboração na logística de transportes. Porque muito tem se falado da colaboração, né? Esse não é um tema que é novidade, tem se falado bastante também da logística 4.0, internet das coisas, machine learning, big data. Enfim, são temas que estão em alta, não apenas na logística, mas também em outros segmentos, né? E eu diria para vocês que, na nossa percepção, inclusive em alguns outros segmentos, talvez esse tema já esteja, o tema da disrupção, das novas tecnologias, já esteja no nível de maturidade mais alto do que propriamente na logística de transportes. O que eu quero dizer com isso? Nós acreditamos que as empresas tem ainda um dever de casa a ser cumprido quanto à implementação da tecnologia e a melhora na otimização dos seus transportes, de tal forma a essas melhorias serem cumpridas primeiramente internamente nas empresas, para depois de fato o mercado estar mais maduro para a implementação de grandes tecnologias e tecnologias mais disruptivas, né? Fala-se muito na inovação dentro da logística e nós acreditamos de fato que as empresas, inclusive as maiores, falo isso com a experiência de quem atende grandes empresas, grandes embarcadores do país, de vários segmentos, né? Nós entendemos que as empresas talvez teriam que tomar um pouquinho de cuidado quando falam da inovação ou, digamos assim, se empolgam com a inovação. Porque a verdade é que a gente encontra cenários ainda tão primários em relação à forma como as empresas fazem a logística, que de fato acreditamos que o mercado e as empresas ainda não estejam maduras para um grande salto na inovação. Eu diria que primeiro tenhamos que fazer uma transformação no nosso cenário, primeiro transformar a forma como a gente faz a logística, né? Implementando uma série de melhorias, melhorando a nossa eficiência de ocupação de veículos, melhorando o nosso lead time de entregas, melhorando e otimizando os nossos custos de transportes, mas no universo mais interno e mais privado, né? As empresas elas ainda têm muitos desafios quando elas pensam em otimizar toda essa
essa malha, esse processo logístico, pensando no seu próprio universo, quiçá pensar em colaboração de cargas, né? Então nós de fato acreditamos que tenhamos que fazer esse primeiro passo, né? Ficarmos atentos à transformação que a gente já pode implementar hoje dentro das nossas empresas, antes mesmo de nos empolgarmos, né? Eu diria dessa forma, tanto com grandes inovações e grandes disrupções. É claro que temos que estar atentos a todos esses temas, né? Inclusive estamos aqui hoje falando de um deles, que é compartilhamento de cargas, mas eu acho que colocar um pouquinho o pé no chão, né, e a gente pensar em melhorar a nossa logística primeiro é um grande passo. Até porque as grandes tecnologias, colaboração, Big Data, Machine Learning, se vocês forem avaliar comigo, elas precisam de grandes massas de informações para poderem ser aplicadas, né? A gente precisa ter histórico de dados, massa de informações em relação a todos os aspectos da operação de transportes, para que depois sim consiga aplicar-se algoritmos mais robustos, pensando em colaboração e realmente quebra de paradigmas, né? Então eu faço humildemente essa reflexão com todos vocês antes de iniciarmos esse tema, tá? A Lincros é uma empresa que está muito atenta, já investe em tecnologia para colaboração de cargas, mas de novo, seguindo esse passo a passo, fazendo as atividades que são predecessoras também e oferecendo as tecnologias que na nossa visão são predecessoras para que se possa construir uma grande disrupção. No Brasil, nós não temos ainda grandes pesquisas que falam sobre colaboração de cargas, motivo pelo qual eu quero compartilhar algumas informações com vocês de uma pesquisa realizada em maio de 2013 no MIT, que é o Instituto de Tecnologia de Massachusetts. Esse instituto ele tem uma frente, né, uma área de pesquisa muito forte, também voltada à área de logística, e nós encontramos essa pesquisa realizada em 2013 com o tema colaboração de cargas. A gente resolveu trazer, porque no Brasil ainda não temos uma pesquisa tão substancial, e acreditamos que, apesar de os Estados Unidos, obviamente, na questão da malha logística, na questão dos modais estarem muito mais evoluídos do que no Brasil, já que no Brasil, fundamentalmente, utilizamos ainda o modal rodoviário, não é verdade? Mas os Estados Unidos possuem algumas similaridades na questão da dimensão continental do país, né? Na questão de alguns perfis de empresas do segmento industrial, e nós por bem achamos que essa pesquisa poderia ser também aplicada no Brasil, e os dados trazidos dessa pesquisa servem no mínimo para a gente poder refletir e avaliar qual é o tamanho da oportunidade da colaboração de cargas. Se afinal serviu nos Estados Unidos, né, é muito provável que no Brasil tenhamos também oportunidades similares. Inclusive a própria Lincros, ela desenvolverá no primeiro trimestre do ano que vem uma pesquisa similar dentro da base de clientes, visando descobrir quais são as reais oportunidades de colaboração de cargas já existentes nas empresas, né, dentro da base de clientes, de forma similar a essa pesquisa que eu apresentarei para vocês do MIT. Então essa pesquisa ela foi desenvolvida em maio de 2013 e o objetivo é descobrir, dentro de um grupo de 6 empresas que possuem origens e destinos similares das suas cargas, tentando entender qual era de fato a oportunidade de colaboração, de junção das cargas entre essas empresas. Então, existem oportunidades, né, que dentro da colaboração que elas são ativas, planejadas, e existem oportunidades que eventualmente são passivas, né? A consolidação de cargas em origens comuns e destinos comuns, ela, neste caso, ela é uma pesquisa ativa. Foi pesquisado, né, sobre a real oportunidade de colaboração de cargas entre essas empresas, né? E não havia uma tecnologia por detrás dando essas informações de forma passiva para essas empresas, né? Realmente foi um trabalho, eu diria que até um pouco braçal, né, de identificar as oportunidades de origens e destinos comuns dessas empresas, considerando também a oportunidade de colaboração entre os perfis de produtos, porque nem todos os tipos de produtos de fato podem viajar juntos em uma carga, por exemplo, né? Vou trazer alguns dados dos Estados Unidos, que inclusive esses também se assemelham com os do Brasil.
na malha rodoviária, né, no transporte rodoviário nos Estados Unidos, 75% dos veículos eles transitam com cargas e 25% transitam completamente vazios. No Brasil, esses números são ainda maiores. Nos Estados Unidos, 25% transitam vazios e no Brasil, pesquisas recentes mostram que até 43% dos veículos andam vazios, né? Muitas vezes por não ter um aproveitamento das cargas de retorno. Voltando aos Estados Unidos, dos 75% das viagens dos veículos que vão com cargas, ainda temos nos Estados Unidos uma ineficiência na taxa de ocupação. Desses 75% dos veículos que andam com cargas, o espaço utilizado desses veículos é de apenas 64%. Ou seja, não se tem uma otimização da taxa de ocupação desses veículos. 36% desses veículos que transitam com mercadorias, eles têm alguma disponibilidade de espaço ainda dentro dos seus baús que não é aproveitado. Lembrando, isso foram dados de 2013, tá? De forma coerente à data dessa pesquisa. Inclusive, esses dados acabaram motivando essa pesquisa, né? Porque é um número muito grande de veículos 100% vazios e também de veículos com uma taxa de ocupação não adequada, pensando numa otimização logística, foi justamente o que motivou essa pesquisa. Então, o grande objetivo, né, da pesquisa é analisar a oportunidade de melhora nas taxas de ocupação desses veículos, a oportunidade de consolidação de cargas. Consolidação de cargas, propriamente referindo-se à eliminação do LTL, que é a carga fracionada padrão, né? Então a empresa, quando ela eventualmente não tem volume para fechar, lotar um veículo, ela faz a carga LTL, que é a carga fracionada padrão, né? No qual se tem uma transportadora gerenciando toda a demanda de eventuais outros embarcadores. E o conceito aqui de consolidação, ele significa dizer o seguinte: tentar eliminar a utilização da carga fracionada padrão e passar a consolidar. Então, a demanda de uma empresa, eventualmente, ela não é suficiente para a consolidação e para a contratação de um veículo fechado, por exemplo. Mas com a colaboração, permitindo as empresas juntarem as suas demandas com origens e destinos compatíveis, passa-se a ter a oportunidade de fato, consolidar essa carga e passar a contratar o veículo de forma fechada. Esse foi um segundo objetivo da pesquisa. E um terceiro, de aspecto mais ambiental, que de fato, com essa otimização, propicia-se uma redução da emissão de gases na atmosfera. Então também os Estados Unidos têm uma forte preocupação ao longo dos anos quanto a esse tema. Não é diferente no Brasil, né? E foi o terceiro motivador dessa pesquisa. Considerou-se algumas restrições ao implementar-se, ao desenvolver-se esse trabalho de identificar oportunidades de consolidação. Algumas restrições mais pesadas e algumas restrições mais leves. Então eles identificaram que existem algumas restrições pesadas, por exemplo, sobretudo na questão de alimentos, né? Alimento é um produto perecível muitas vezes, é um produto que precisa de controle de temperatura, é um produto que também existem restrições com as quais precisa se observar em função de que não é todo produto que pode ser transportado junto com alimentos. Por exemplo, você não pode transportar produto químico junto com alimentos. Então essas são as chamadas restrições pesadas e que limitam um pouco o universo da colaboração de cargas. E depois tem as restrições mais leves, né, que são questões de competitividade, por exemplo. Esse foi um tema bastante abordado na pesquisa. Muitas vezes a colaboração ela é possível, mas por questões de concorrência, né, de repente empresas concorrentes poderiam estar colaborando as suas cargas, mas por questões estratégicas, uma falta de interesse de compartilhamento de informações, as empresas acabam não se mobilizando para fazer o compartilhamento de cargas. Esse é um dos exemplos das restrições leves que também foram consideradas. Questão cultural também, é muito importante se destacar na questão de colaboração de cargas, né, porque tem um pouco daquilo, a empresa ela sempre faz a logística de um jeito, ela sempre planejou a logística pensando no universo dela, né, e às vezes culturalmente ela não está aberta, né, a mudanças,
e a pensar que ela pode fazer a logística de forma compartilhada, por exemplo. Implementou-se 2 modelos, basicamente, de logística compartilhada. Uma é a chamada pull point, né? Então, significa o seguinte: existe uma consolidação de origens. Então, você, por exemplo, tem 3 ou 4 empresas que podem estar compartilhando a carga, porque elas possuem origens próximas, né? Tem uma certa proximidade. A pesquisa aqui ela considerou somente empresas que têm as suas origens num raio de proximidade de até 10 milhas. Então, só se coletava em empresas que tinham destinos comuns, mas dentro de um raio de coleta de 10 milhas. Tá? Claro que poderia se ampliar também esse universo numa abordagem diferenciada, mas nesse caso foi no raio de 10 milhas. Então, o conceito do pull point é o seguinte: eu coleto em empresas que têm destinos comuns dentro de um raio de 10 milhas, faço uma carga full track load, né, uma carga completa, a partir dessas 3 ou 4 origens, por exemplo, né, não há limitação mas de quantidade de origens, mas faço uma carga completa numa line haul, que eles chamam na pesquisa aqui, que é um frete, um transporte de primeiro trecho na prática. Então coleto nesses multipoints, né, e transporto numa carga fechada, com uma taxa de ocupação super otimizada do veículo, até um CD, um centro de distribuição numa região metropolitana, a partir do qual, dali para frente, sim, né, de novo essas mercadorias se subdividem e é feito o last mile, a entrega final dos seus destinatários já de forma separada, perfeito? Então consolida no primeiro trecho e faz o last mile a partir de um CD, de um transit point, normalmente como seria feito em qualquer outra logística de transportes em 2 etapas. Então esse é um dos modelos que foi pesquisado, e o segundo modelo é o MSTL, que é o Multipoint Track Load. Já é um conceito diferente, em que o conceito da coleta é o mesmo, então eu coleto em 3, 4, 5 empresas conforme a oportunidade, faço uma carga fechada, né, a partir dessas origens de coleta, mas eu transito com este mesmo veículo, caso eu não tenha restrições para fazer o last mile, eu transito com esse mesmo veículo que sai fechado desde as origens até o destino final. Então não se faz um transit point, não se faz um cross-docking. Usa o mesmo veículo desde as origens até a entrega final. Então foram essas 2 metodologias utilizadas e o resultado que eu vou apresentar para vocês em seguida é surpreendente. Passando um pouco mais sobre o estudo de caso, né? Então foram 6 empresas do médio oeste dos Estados Unidos. A gente teve empresas de vários segmentos, uma empresa muito grande do segmento de agricultura, tivemos empresas do segmento de equipamentos elétricos, indústrias químicas, indústrias de bens de consumo, alimentos e também de indústria pesada, de construção civil e maquinários. Então percebam que trouxe-se para a pesquisa justamente multissegmentos, para que pudesse ser identificada a oportunidade de colaboração de cargas entre esses vários segmentos. Então foram 6 empresas do Médio Oeste. Tratou-se o volume de dados dessas 6 empresas, buscando identificar as 20 principais regiões de grande densidade de entregas. O que significa isso? Estudou-se quais são os principais destinos comuns dessas empresas. E identificou-se 20 grandes regiões ao longo de todo o país, ao longo de todos os Estados Unidos, em que existe uma maior massificação das entregas, dos endereços de entregas dessas empresas. Isso foi um trabalho feito de uma forma bastante manual, não com tanta tecnologia empregada, mas quando a gente percebe a metodologia utilizada, né, ou seja, eu tenho algumas regras. 10 milhas é a regra para as coletas. Então as empresas têm que estar num raio de 10 milhas para que possa se fazer a coleta de forma conjunta e colaborativa. Depois pensa-se na consolidação de regiões de destino, né? Então vocês podem imaginar comigo que já é uma abordagem bastante interessante para que uma tecnologia possa aplicar esses conceitos de uma forma mais dinâmica, visando propiciar a colaboração de cargas. Você imagina uma solução em software que consiga monitorar toda a demanda dos embarcadores que participam da plataforma, né? Tendo a visibilidade clara de
quais são os endereços de coleta, quais são os endereços de entrega, qual o lead time de entrega dessas empresas, né? Você imagina que com essa massa de dados, não é tão difícil para uma tecnologia fazer um estudo em cima desses dados com as novas tecnologias, machine learning, big data, para poder, de fato, de uma forma dinâmica, a exemplo desta pesquisa do MIT, que ela foi pontual, mas poder estar rodando esses grandes processamentos de oportunidade de consolidação de cargas de forma dinâmica, no dia a dia das empresas, né? Então eu volto de novo um pouquinho ao tema de a importância de os dados dos embarcadores estarem sendo monitorados, né? Você precisa estar sistematizando os teus dados para que uma solução de tecnologia possa conhecer a realidade de transportes da tua empresa e você possa fazer a sua gestão. Depois a colaboração vai ser consequência. Primeiro eu vou apresentar, trazendo as duas metodologias, o resultado da análise do modelo pull point, lembrando que é aquele que tem o cross-docking no meio da operação. Tá? A metodologia é comparar a carga fracionada padrão, o custo da carga fracionada padrão, com a oportunidade de consolidação da carga no primeiro trecho. Então, faça um transporte de primeiro trecho de forma consolidada e o last mile de forma aberta, individual para cada carga. O resultado é que das 20 regiões para as quais tem-se uma maior densidade e uma oportunidade de consolidação de cargas, no modelo pull point, que é o que usa o cross-dock, 3 das 20 regiões apresentaram ganhos, né, ganhos financeiros, redução de custos com os transportes. As regiões lá no caso foram São Francisco, Los Angeles e Nova York, num montante de $263 mil, e o que representou, dentro da proporção do custo total de transportes, 8% de redução do custo de transportes nesse modelo de colaboração entre essas empresas. E uma informação bastante importante a destacar é que 3 dessas 20 regiões apresentaram ganhos sem que as empresas estivessem dispostas a aumentar o seu lead time de entregas. Então, assim, existe um compromisso com os clientes de prazo de entrega. 3 dessas 20 regiões tiveram ganhos financeiros sem que precisasse mexer no lead time de entregas. E depois eu vou apresentar para vocês que a oportunidade seria muito maior de redução de custos caso as empresas tivessem interesse ou estivessem abertas a comprometer um pouquinho, aumentar um pouquinho o prazo de entrega, em prol de melhorar ainda mais a eficiência logística. A pesquisa, então, dentro dessas 3 regiões, tiveram 3 perfis de empresas que atingiram 90% dessa redução de custo. Então, foram as empresas classificadas B, C e D aqui. Empresas de equipamentos elétricos, indústrias químicas e empresas de produtos de limpeza também. Então, nesse universo, desses 3 segmentos, foram os que conseguiram implementar 90% dos ganhos. Caso as empresas estivessem dispostas a aumentar o delay de entregas, essa consolidação de carga ela implementaria reduções de custos que, sem o comprometimento da data de entrega, foi de $263 mil, com o aumento do prazo de entrega iria para $1,5 milhão. Então, já daria uma redução próxima de 30% de todos os custos logísticos, aproveitando-se essa oportunidade de consolidação de cargas, sobretudo nesses 3 segmentos citados. Então é um resultado bastante expressivo, né? Isso demonstra para a gente o quanto que talvez tenhamos de oportunidade aqui no Brasil também, de redução de custos com a colaboração de cargas. Trazendo então para vocês o resultado da segunda metodologia. A segunda metodologia, lembrando que é sem transit point, é sem cross-docking, ou seja, o primeiro veículo ele faz a coleta e ele passa entregando já nos destinatários finais. Então elimina-se a etapa do cross-docking. Esse caso aqui é surpreendente, né? Eu confesso para vocês que a gente estuda muito sobre o tema de colaboração de cargas aqui e sempre tivemos uma ideia de que a colaboração ela seria mais simples para os transportes de primeira milha, de primeiro trecho, né? Porque o last mile tem todas as suas particularidades, né? É outro perfil, tem restrições de acesso aos grandes centros, não é qualquer tipo de veículo que consegue acessar os grandes centros e
confesso que antes de ter acesso a essa pesquisa, nós entendíamos que talvez a colaboração de cargas pudesse ser aplicável muito mais somente no primeiro trecho, né, e não poderia se, digamos assim, considerar a entrega no destinatário final. E o que surpreendeu efetivamente, o resultado dessa pesquisa demonstra que os ganhos onde você usa o mesmo veículo desde a origem até a entrega final foram muito superiores, no caso dos Estados Unidos, né, lá em 2013, do que a operação utilizando-se o cross-docking. Então, enquanto que nós tivemos 8% de redução de otimização logística na operação com cross-docking, na operação sem o cross-docking nós tivemos 18% de redução. Então é um número muito expressivo, eliminando-se a etapa do cross-docking. É claro que nós temos que analisar todo o contexto, isso não é aplicável em todo o cenário, né? De novo, aqui foi num universo específico de empresas, indústria química, produtos de limpeza, e nesse caso aqui, diferente da operação com cross-docking, bens de consumo também entraram. Bens de consumo e também a área de alimentos secos. Então, no cross-docking, a parte de alimentos secos não se enquadrou, não trouxe ganhos expressivos. Já na operação sem o cross-docking, a parte de alimentos, né, de produtos secos, digamos assim, já teve também, conseguiu aproveitar e trazer resultados com a colaboração de cargas também. Porque cada segmento tem a sua particularidade. Então foram 18%, né, de redução de custos, e isso significa dizer que foram transformados, né, 18% de todo o volume de transportes dessa empresa saiu do modelo fracionado padrão para um modelo MSTL, que é um modelo de carga consolidada, mas com a entrega no multipoint, né, a entrega em todos os destinatários finais com o mesmo veículo. 744 mil dólares em economia também foram identificados. Você vê que existe normalmente uma sinergia de regiões, né? Lá de novo São Francisco, Nova York e Los Angeles representaram 55% das economias. Aqui no Brasil, muito provavelmente, se fôssemos aplicar a metodologia e a pesquisa, também teríamos regiões como essas, né? Talvez os grandes centros, São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, né? Então são os grandes centros onde de fato as empresas consolidam seus maiores destinos. Tá? Existe uma informação interessante que é aplicada aqui e apresentada na pesquisa. O resultado, a economia no modelo de consolidação de cargas, ele é um resultado conjunto. Uma empresa ela não tem esse resultado isoladamente. Por quê? Porque ela passa a compartilhar o veículo com outras empresas e esse compartilhamento é que gera uma redução de custos efetivas dentro dessas operações. Então, soma-se o resultado que uma empresa teve junto aos resultados das demais empresas que também colaboraram para o compartilhamento de cargas, né? Então, é importante a gente destacar que na colaboração de cargas, se implementado de forma tecnológica e mais dinâmica, teremos desafios no momento que o mercado estiver maduro para isso, em relação à forma de cobrança e de rateio desse transporte, né? Já que várias empresas estão, de repente, contratando um veículo final, né? Existe uma grande tendência de eliminação de atravessadores no processo, né? As transportadoras de carga fracionada, numa operação de consolidação, deixariam de existir, né? E eventualmente poderia se contratar desde freteiros autônomos até outras transportadoras de pequeno porte, né? Enfim, a contratação do ativo do veículo para fazer esse transporte de forma colaborativa, e com certeza isso traz alguns desafios na questão do rateio do frete. Como que se divide essa conta de transportes? Como que funciona a metodologia de pagamento, né? Quem é o pagamento desse transporte? Quem é a empresa que paga, que faz o pagamento desse transporte? Então existem alguns desafios que essa pesquisa também cita, porque de fato tanto o custo quanto o saving, ele também se apresenta de forma colaborativa, não só a operação. Trazendo para vocês de uma forma bem resumida as principais conclusões então dessa pesquisa, é que de fato nos Estados Unidos foi viável, há uma grande chance de ser também no Brasil. A Lincros implementará uma pesquisa desse gênero no início do próximo ano, em 2020. Vários segmentos foram beneficiados com a colaboração de cargas, né?
eles puderam transportar em conjunto, apesar de produtos serem diferentes, mas sem as grandes restrições de junção, de transporte próximo desses produtos. Tem uma conclusão também que a oportunidade de consolidação de carga sem cross-docking, ou seja, entregando até o destinatário final, ela depende muito da existência de altos volumes. Então essas empresas que vão colaborar precisam ter grandes volumes, grande demanda de entregas para as regiões, para que possa se consolidar e fazer a logística no formato MSTL. O pull point, que é com cross-docking, também tem uma grande dependência de volume, mas aí nesse caso de carga fracionada. Então para você fazer o pull point, ou seja, consolidar no primeiro trecho e não no segundo, não no last mile, é importante que as empresas que façam parte dessa colaboração atualmente já tenham um grande volume de carga fracionadas, porque aí trabalha-se na eliminação da carga fracionada e implementa-se esse modelo de colaboração com o cross-docking. E justamente o trânsito no line haul, que a pesquisa cita aqui, que é o trânsito de longas distâncias, com um caminhão consolidando as mercadorias, né, o transporte de mercadorias de empresas de forma colaborativa, é esse trânsito de longas distâncias de forma colaborativa que traz os maiores ganhos financeiros para a operação. É ali que de fato está o grande montante do saving, né, da redução de custos da operação. Tá certo, pessoal? Eu espero que tenham gostado da apresentação. Ela é muito embasada de fato. Nós colocaremos no link também o acesso para essa apresentação, para que vocês possam, né, essa pesquisa do MIT, para que tenham acesso e possam avaliar mais profundamente. E de novo, chamando a atenção para todo o caminho, desafio que o Brasil ainda possui na questão da implementação de tecnologias para a logística, mobilizá-los para isso, né? A logística ela está em alta, cada vez mais os profissionais, os gestores das empresas estão preocupados em incorporar tecnologia e temos um grande passo. Precisamos começar hoje a implementar essas melhorias tecnológicas para que num futuro não tão distante e em breve possamos, quem sabe, estarmos aplicando tecnologias realmente num modelo bastante disruptivo. Muito obrigado pela paciência, pela atenção e até breve.